Bom, Bola tá contigo, Matheus. perfeito. Bom, pessoal, estamos ao vivo. Quero agradecer aos dois debatedores por esse debate que eu considero salutar para esse momento de pandemia. Se não fosse pela pandemia, meu desejo era que esse debate estivesse presencialmente na Unicamp, com todos os presentes, toda a comunidade da Unicamp para esse debate, mas, bom, agora, com o que nós temos aí nesse momento, eu vou apresentar primeiro os debatedores. De um lado, nós temos o Paulo Gaspar, que é candidato a vereador pelo Partido Novo. Ele foi ex-coordenador do MBL de Campinas, arquiteto, e do outro, o professor Wagner Romão, que é candidato a vereador pelo PT. Ele foi ex-presidente, foi presidente da Unicamp, e ele é professor de física. Antes de começar o debate, antes de fazer essa apresentação, eu queria só dar dois recados para a comunidade da Unicamp que está assistindo. Primeiramente, eu gostaria de informar para vocês que... Opa, peraí. Estou só abrindo aqui um negócio aqui. Pronto. Entrei. Bom, só dois recados, pessoal. Tem a PL 529, que está em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, que ela tem diversas coisas ruins e, nesse momento, há meio que um consenso entre alguns dos principais partidos na Assembleia, desde o Novo, PSOL, PT, a parte do bolsonarismo, que consideram que esse projeto é nocivo. O Unicamp Livre também concorda com isso e nós queremos, nesse momento, fazer que quem estiver assistindo faça uma pressão em cima de alguns deputados estaduais, dentre eles a Janaína Pascoal, que ela é uma que, para o nosso campo um pouco mais à direita, o meu campo, etc., ela decidiu, nesse momento, participar da votação, então há um perigo gigante dela ser o voto de Minerva que garanta o quórum. Então, para quem não quiser que esse projeto seja aprovado, então pressione a deputada Janaína Pascoal, que eu acho que isso já vai ser uma coisa importante para esse momento. Segundo ponto, se vocês estiverem vendo, inúmeras emissoras cancelaram alguns dos debates que estariam rolando nas principais televisões dos debates para candidatos à prefeitura. Então, eu acho que é importante para quem estiver no Twitter, etc., pressionar. Então, tem diversas hashtags do tipo para poder pressionar as emissoras para que esse debate ocorra. Que em diversas cidades eu acho que isso é importante porque nesse momento de pandemia que as pessoas não podem fazer uma campanha tão ativa assim, as redes sociais e a televisão cumpririam esse papel importante, até porque as televisões abertas, elas são uma concessão pública, então elas têm uma obrigação de desempenhar informação para a comunidade. Bom, agora vou fazer o seguinte agora. A primeira parte do debate, eu gostaria que cada um se apresentasse em relação à sua história ou à sua formação e o que norteia a sua candidatura a vereador. Nesse momento, eu gostaria primeiro que o Wagner ele se apresentasse e aí depois vai o Paulo. São 4 minutos. Beleza, Matheus. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade desse debate, agradecer ao Paulo Gaspar também. Eu acho que, né, nós temos aí divergências ideológicas muito fortes, né, mas nós precisamos, assim, ter um ambiente de debate que seja um ambiente, né, quer dizer assim, de respeito, né? E eu acho que a gente teve aí nesses últimos anos, somente de 2, 3, 4 anos para cá, né, um ambiente muito nocivo, né? Inclusive com a utilização, né, da internet, do próprio YouTube, né? Edições de declarações, né? A gente viu que muita gente cresceu na política com esse tipo de artifício, né? E isso é muito ruim, né? A gente tem que ter um debate assim que seja um debate honesto, né? Que seja um debate onde haja o combate de ideias, né? Mas que a gente se respeite e respeite a verdade, né? A verdade do ambiente de debate, né? Então, eu queria primeiro parabenizar e chamar atenção para esse ponto. A segunda coisa, queria me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou, então, Wagner Romão, eu tenho 44 anos, eu sou nascido no interior do Paraná, em Santo Antônio da Platina, morei em Jacarezinho muito tempo, e vim para São Paulo, né, fazer faculdade. Primeiro fiz
um ano e meio de farmácia bioquímica em Araraquara, na Unesp. Depois percebi que veio a vontade, né, de conhecer mais a sociedade, a política, e fui fazer Ciências Sociais na USP em 95, né? Lá em São Paulo me formei, fui muito ativo no movimento estudantil, fui de centro acadêmico, CEUPS, lá, o Centro Acadêmico de Ciências Sociais da USP, fui de representação discente, atuei no Diretório Central dos Estudantes, ajudei a reconstruir a Associação de Pós-Graduandos da USP Capital, uma das reconstruções eu estive lá, né? Participei da NPG também, Associação Nacional de Pós-Graduandos, e quando me aposentei do movimento estudantil, resolvi me filiar ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, sou filiado ao PT desde 2004, e tenho atuado, assim, claro, no movimento social, né, na minha atuação profissional, mas sempre muito, assim, voltado, né, para uma busca por transformação, né, da nossa realidade, do nosso país, das nossas cidades e assim por diante, né. Conheci a Vanessa, que é minha companheira desde 2004, né, conheci a Vanessa em 2004, nós já casamos. A Vanessa é arquiteta urbanista, é nascida aqui em Campinas, né, e estudou na PUC, e nós decidimos vir para Campinas criar os nossos filhos, o Vital e o Vinícius. Nós temos 2 garotos, e em 2010 nós já viemos para Campinas, né? Então eu moro em Campinas desde 2010, fui ali para o Guanabara primeiro ali, e depois agora há 2 anos eu estou aqui em Barão Geraldo, né? Eu vim para a Unicamp em 2014, né? Antes passei pela Unesp e fui, como o Matheus disse, presidente da Unicamp. Hoje estou licenciado ainda do meu mandato, o mandato acabou se estendendo por conta da pandemia, mas a gente hoje já tem uma diretoria nova eleita, né? E a gente acho que fez um mandato muito importante, né, de defesa da educação, de defesa da universidade pública, da carreira docente, né, contra as escolas cívico-militares, contra o chamado escola sem partido, né, na defesa, enfim, né, da liberdade acadêmica, da liberdade de aprender e de ensinar, e assim por diante. Então, a nossa candidatura, ela vem do campo da educação, ela vem da Unicamp, ela vem da luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, mas está olhando para a cidade, né, tá na cidade, né. Eu tenho feito muita campanha, discutido com muita gente em todos os cantos da cidade, e a gente tem a pretensão de ser um mandato de referência para a cidade toda e para discutir, ter opinião sobre todas as políticas públicas, né? Esse é o nosso objetivo, e concluo, então, aqui essa primeira parte. Perfeito, Wagner. Agradeço por esse introito. Agora, Paulo, sua vez. Quero agradecer ao Matheus, o Wagner, pela oportunidade, agradecer a todos que nos assistem aqui. Eu sou Paulo Gaspar, arquiteto, 57 anos, casado com a Gisela Pupo, que também é minha sócia no escritório. Eu cresci no bairro Guanabara, passei mais de 40 anos ali na região do centro, Guanabara, estudei nos colégios da região, me formei no Colégio Técnico da Unicamp, sou técnico de edificações, e depois me formei na PUC Campinas também, como a esposa do Wagner, sou arquiteto filho da PUC, né? E foram mais de 30 anos aí de empreendimentos, né, empreendendo no meu escritório de arquitetura, engenharia, pagando meus impostos, contribuindo com as ONGs, entidades assistenciais. Mas em 2013, quando o povo foi para a rua pelos 20 centavos, a mosquinha da política me picou, né? E em 2015, quando houveram as manifestações, começaram as primeiras manifestações pelo impeachment, eu fundei o MBL em Campinas e também aderi à onda das manifestações e passei a organizar todas elas, assim como depois do impeachment, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância, apoio à Lava Jato, contra o fundo eleitoral, foram muitas manifestações de diversos assuntos. Para mim, Matheus, acabou o tempo? Você está mudo. Não, você tem 3 minutos, você tem 3 minutos, prossiga. E aí, nas pautas municipais também, nós fizemos várias manifestações aqui, como por exemplo, o aumento do IPTU abusivo lá de 50% em 2017, fizemos o pedido do impeachment do prefeito Jonas também, depois de escândalos de corrupção, fizemos manifestações contra o aumento do número de vereadores, que tentaram aumentar de 33 para 35,
Então, foi muito ativismo nesses 5 anos, de 2015 para cá. Eu passei a frequentar diariamente a Câmara Municipal, conheci todos os vereadores, os gabinetes, o próprio Jonas Donizete, presidente da Câmara, e aí eu me coloquei à disposição de todos eles para apoiar bons projetos ou para criticar aqueles que não são tão bons assim para a população. E já no ano passado eu me filiei ao Partido Novo e eu senti a necessidade de ajudar ainda mais disputando uma cadeira na Câmara Municipal, porque aí eu vou ter a caneta na mão e o poder mais poder não só de militância política, né? E então, eu como arquiteto tenho minhas bandeiras em relação ao planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, infraestrutura, revitalização do centro, que hoje fala, não é mais nem revitalização, é revalorização, né, a palavra correta, meio ambiente, todas essas pautas. Mas o Partido Novo tem as suas cláusulas pétreas, né, que é dar mais poder ao cidadão, impedir que o Estado atrapalhe tanto a vida do cidadão e diminuir o tamanho dessa máquina, desse inchaço, reduzindo a carga tributária, e fazendo com que as parcerias público-privadas sejam mais atuantes e favorecendo o empreendedorismo, criação de renda, de emprego, né? Então, a gente atua em todas essas áreas e, principalmente, com o papel do vereador, que é fiscalizar o projeto, o Poder Executivo, né? E fiscalizar a própria Câmara e os colegas e propor leis, mas antes de fazer leis, a minha maior preocupação é revogar leis, porque eu acredito que nós temos leis demais que atrapalham a vida de todos nós. Então, agradeço a oportunidade e fico por aqui. Tem mais um minuto ou pode encerrar? Não sei. Sei lá, se você quiser usar esse minuto para alguma das perguntas ou na próxima pergunta, pode ser. Tá. Eu tenho uma grande preocupação em relação a ocupar uma cadeira na Câmara, porque a gente vê como esses governos anteriores e até o atual foi conduzido, né? A gente viu muito fisiologismo, isso acontece na esfera federal, estadual, municipal, né? Não existe nada de novo na política, somente o Partido Novo, que realmente está propondo uma coisa nova, né? E eu me tornei muito resistente a esse modo de política que é feito em Campinas. Então, nós temos uma base governista de 33 cadeiras, nós começamos 25 que estão ali comendo na mão do prefeito e aprovam o que o prefeito quiser e reprovam o que o prefeito quiser. Então, eu acredito que a gente precisa, independente de CPT, novo, o que for, nós temos que ser cidadãos independentes, temos que ter independência em relação ao Poder Executivo. Acabou, né? É isso, então. Obrigado pela oportunidade. Bom, agora, depois dessa parte inicial, eu vou fazer uma pergunta comum aos dois, que envolve a conjuntura de Campinas. A cidade ela tem um histórico de crises políticas e de diversos problemas que ocorreram com seus prefeitos, etc. A gente teve o assassinato do Toninho em 2000, a cassação do Torelli em 2012, uma eleição indireta que elegeu Pedro Serafim, e essa prefeitura atual, que apesar dela se apresentar de uma forma mais estável politicamente, a gente teve o escândalo do Ouro Verde, que gerou um pedido de impeachment, e essa estabilidade ela vem muito mais de um legislativo que foi submisso ao executivo. Essa pergunta é comum para cada um dos dois. Como lutar contra esse cenário? Paulo, agora é você que começou o Wagner, agora vai ser você começando. Nós precisamos ter essa consciência de que precisamos defender o cidadão acima de tudo, né? Nós não devemos defender corporações, sindicatos, bairros, setores da sociedade, nós temos que defender o cidadão acima de tudo. Eu tenho a maior preocupação de aquele cidadão que está na linha da miséria mesmo, né? Você tem metade da população que hoje que vive com menos de R$400. Então, nós vivemos num país miserável, onde nós temos uma Câmara que gasta 137 milhões por ano, com diversos privilégios e regalias, e nós tivemos um aumento de R$1.400, que não foi só aprovado pela base fisiológica do governo, e até fica crítica aqui, mas pelo PT também, o Torinho e o Carlão votaram a favor desse projeto de 1.400. Então, a minha preocupação é em relação a isso. Quando que nós vamos acordar para a realidade do campineiro e do brasileiro? Mais um pouco de tempo, mas eu acho que acho que deu para ser sucinto em relação a isso. Wagner, você tem 4 minutos para falar sobre
para discorrer sobre o que você considera sobre Campinas, como reverter esse cenário de crise política que nós estamos e como gerar uma Campinas mais positiva para o cidadão campineiro. Então, Matheus, pessoal que está assistindo, Paulo, você citou aí o assassinato do Toninho, né? Toninho, há 19 anos, foi assassinado, e exatamente porque o Toninho era um cara que ele não tergiversava, né? Ele não se comprometia com as coisas que eram mal feitas, né? Ele combateu diversos cartéis aqui que nós ainda temos na cidade de Campinas, o cartel do transporte, o cartel do lixo, né? Do resíduo sólido, né? E ele foi assassinado porque ele era realmente uma pessoa que, assim, buscava até o limite, né? Também isso que Paulo colocou a respeito, por exemplo, de você gastar, fazer o gasto público, né, de uma maneira correta, negociada, né, sem que os fornecedores, né, ditem aquilo que tem que ser feito, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante que a gente precisa mudar na cidade de Campinas, né? Campinas ainda tem alguns donos, né, que são donos há muitos e muito tempo, né, da cidade de Campinas, e isso realmente precisa ser combatido, e é preciso muita coragem, né, e muito coração. E aqui eu remeto à campanha do Pedro Torinho e da Edilene Santana, que são nossos candidatos a prefeito e vice-prefeita nesse nosso pleito de 2020, né? Nós passamos esses 8 anos de Jonas Donizete, né, nesse conglomerado PSB, PSDB, né, e esse monte de outros partidos fisiológicos que hoje gerou esses 5, 6 candidatos da base do Jonas, né, e que, assim, é a mesma coisa, né, realmente é a mesma coisa. É um pessoal que vai se comprometer, que já está comprometido com tudo aquilo que o Jonas se comprometeu, né, com especulação imobiliária, né, com ataque ao meio ambiente, com um plano diretor que liberou geral, né, plano diretor onde você pode agora, né, ocupar qualquer espaço nessa macrozona de expansão urbana da cidade de Campinas, né? Então, que trabalhou muito mal na educação, trabalhou muito mal na pandemia, né, que não teve nenhuma capacidade, nenhuma iniciativa para fornecer crédito, né, para o pequeno, para o microempreendedor, para o microempresário, né? Muita gente quebrou, e não foi Bolsonaro, não foi Dória, não foi Jonas também que ajudou esses empresários nesse momento, né? Então, a gente precisa, nesse momento que, veja, a pandemia ela deve continuar, a gente deve ter alguns solavancos aí ainda, né? Nós precisamos ter um projeto de sustentação da cidade nesse momento tão grave pelo qual nós estamos passando. E aí tem que ter democracia, Matheus, né? Tem que ter respeito aos conselhos. Infelizmente, né, Paulo, o cidadão, aquele indivíduo, né, ele dificilmente faz política, né? E aí nós precisamos sim dos sindicatos, nós precisamos sim das organizações da sociedade civil, nós precisamos sim, né, dialogar com o empresariado, né, para que a gente possa tomar decisões conjuntas, coletivas, né, do conjunto da população da cidade de Campinas, né, e dialogar com os mais pobres também, né, dialogar com o pessoal que se organiza, inclusive, a partir das igrejas, né, das igrejas católicas ou de outras denominações religiosas, né? E é isso, nós precisamos ter um pacto por reerguer a cidade, né, e precisa ter, assim, um enfrentamento desses grandes donos de Campinas que, infelizmente, acabam sobrevivendo às custas da grande maioria da população, por exemplo, com a tarifa de ônibus mais cara do país. É isso que eu acho que a gente vai precisar fazer nesses próximos 4 anos. Perfeito. Agradeço, Wagner. Agora começa a primeira parte dos embates entre cada um. Começa com o Wagner. Você tem 30 segundos, com uma tolerância de uns 10, 15 segundos. A gente está... o debate está muito bom. Eu acho que a ideia o tempo ele não é necessariamente tão rígido assim, mas... vamos nessa, então, Wagner. Você começa e aí depois ao Paulo. Tá bom.
Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, até para ele poder se colocar assim, né, no contexto geral. O Paulo foi liderança aí do MBL, né? O Paulo está no Novo agora. O Novo é um partido que, pelo Ricardo Salles, né, integrou ali o governo Bolsonaro. Depois o Salles foi expulso, não sei, aconteceu alguma coisa, algum rompimento aí. Mas o Paulo também defende as escolas cívico-militares, né, que eu acho que, para mim, é o grande projeto o grande projeto populista do Bolsonaro para a educação básica, né? E eu queria que o Paulo nos dissesse aí, né? Afinal de contas, onde que ele se coloca nesse bololô todo, né? De novo, o MBL, bolsonarismo, para a gente ter um pouquinho de noção da onde que está o Paulo nessa confusão toda. Perfeito. Paulo, 3 minutos. 3 minutos. Em relação ao Salles, né, ele não tem um cargo, ele não foi eleito pelo Novo, né, ele foi convidado por amizade ao presidente para participar de um ministério. Então, o que ele faz ou deixou de fazer não tem nada a ver com o Novo, né, e até trouxe repercussões negativas para o Novo e foi suspenso do partido. Em relação à escola cívico-militar, eu defendo apenas a segurança dos professores, inclusive, e dos alunos em áreas de risco, né? Então, é importante ressaltar que esse projeto, ele não interfere na atividade de gestão do professor, não vai substituir nenhum professor, não vai mexer com carga, a disciplina, com nada. O que vai garantir é que os monitores ali vão estar na área externa e ajudando na administração para que evitem brigas dentro das escolas, invasão de tráfico de drogas, entorpecentes, acontece venda lá dentro, professor que agride aluno que agride professor, essas violências, ela vai coibir, né? E claro que existem algumas regrinhas lá, como antigamente, no meu época, que você cantava o hino nacional, tem algumas coisas de simbolismo assim. Mas isso não é nem a minha bandeira essa. Tanto é que eu depois que foi barrado o projeto aqui em Campinas, que foi judicializado pelo PETA, eu propus uma ideia para que ficasse apenas na mão do prefeito a decisão de ter uma escola cívico-municipal e não militar, substituindo as Forças Armadas pela Guarda Municipal. Assim, a gente continuaria garantindo a segurança da escola, das crianças, dos professores, e manteria a escola intacta, né, em relação ao ensino, né? Então, a escola cívico-militar não tem interferência nenhuma, é totalmente diferente da escola sem partido, que lá no começo eu defendi a escola sem partido, mas depois ele se desvirtuou e eu deixei de apoiar. Opa! Matheus. 2 minutos, Wagner. Não, fiquei muito contente agora com a fala do Paulo, porque acho que eu também participei de um debate, inclusive o Paulo estava, acho que o Matheus também estava lá com o Kim Kataguiri, logo quando estava começando a do Unicamp. Sim. E um dos pontos foi esse, né? Eu até fiz uma proposta lá para o Kim, acho que até ele deve ter repensado também a questão da escola sem partido, que é um projeto absurdo, né? Então, fico contente da tua reflexão também de você ser contra esse projeto, Paulo. E dizer o seguinte, né? Eu acho que é muito importante que, assim, toda mudança a primeira coisa precisa conversar com o professor e com a professora, pessoal, né? Quer dizer, eu acho que às vezes a gente vê, por exemplo, a gente viu o ministro da Saúde agora, né, militar, dizer que não conhecia o SUS, né? E é ministro da Saúde. Então a gente está passando por uma situação em que muita gente que não é do ramo, né, que não é professor, que não é do campo da educação, e há muito tempo que não pisa numa escola, né, vem com soluções mirabolantes para problemas que são reais, né, mas que são problemas que têm que ser definidos e decididos pela própria comunidade escolar, e eu penso, né, que da maneira mais democrática possível. A gente tem que fortalecer os conselhos das escolas, a gente tem que tornar as escolas espaços de vivência da comunidade, né, não fechar as escolas nos finais de semana, sábado, domingo, né? Infelizmente a gente vê as escolas fechadas, mas tornar esses espaços de vivência cultural, em que a comunidade possa se encontrar nessas escolas, né? E eu acho que é dessa forma que a gente corrige, Paulo, esses problemas que você mencionou aí, seja alguma situação de crime, né, que possa ocorrer dentro das escolas, seja alguma situação de violência que possa ocorrer dentro das escolas.
A guarda é muito importante que ela fique mais do lado de fora, né? Protegendo a escola, ali, aquele equipamento público, né? Inclusive a guarda faz um papel importantíssimo de segurança patrimonial, mas eu penso que, de maneira nenhuma, que ela possa interferir naquilo que ocorre dentro da escola, que a própria escola e a comunidade devem trazer as soluções, né? Devem pensar coletivamente sobre essas questões. Perfeito. Agora, 2 minutos, Paulo, para a TREP. Em relação a até onde a guarda pode entrar na escola ou não, eu acho que depende muito da escola, da situação de do cenário, né? Por exemplo, na Unicamp, teve aquela greve, não só na Unicamp, no Brasil inteiro, né, contra o Fora Temer, tal, foi quando eu comecei meu ativismo lá na Unicamp, fomos lá apagar os muros, lá fizemos um ato, né, teve uma greve em onde os professores foram impedidos de dar aula pelos alunos, né, então os alunos grevistas impediam os professores de entrar, teve agressão, teve gente saindo no braço lá, e, assim, a polícia, a gente sabe que não pode entrar no campus, né, por causa da autonomia. Eu discordo disso, porque eu acho que quando você infringe a Constituição, então o aluno está infringindo o direito do professor de dar aula, o direito de ir e vir, que é o artigo 5º da Constituição, isso vale para a universidade, vale para a escola, vale para a rua. Eu fui contra a greve dos caminhoneiros que faziam bloqueios nas ruas, nas estradas, impediam de chegar os produtos para a população, gente no hospital sem remédio. Então, de qualquer forma que possa proibir. Então, não é pelo fato de a faculdade a universidade ter autonomia que ela é soberana, né? Então, quando ela infringe a Constituição, eu acho que sim, a ordem deve prevalecer. Isso vale para a universidade, vale para a escola municipal, qualquer setor, inclusive para a Câmara Municipal. Eu já apanhei dentro da Câmara Municipal, eu já fui atropelado ali na frente da guarda. Os capangas do Jonas lá me bateram ali, eu apanhei de 10 crioulos lá, de 2x4, e a guarda olhando, porque, né, não pode intervir. Já sofri coação dentro da Câmara, dentro do auditório, por simpatizantes ali do prefeito e vereadores, e a guarda assistindo como se nada tivesse acontecendo. Então, eu sou totalmente contra esse absolutismo. Eu acho que cada situação exige o seu termômetro necessário. Beleza. Agora, Paulo, sua vez de fazer a pergunta. Eu faço pergunta, tá bom. Wagner, todos nós, candidatos do Partido Novo, temos como premissa, nós assinamos um contrato, um termo de compromisso com o partido, de cortar na carne e mostrar que a gente pode fazer mais com menos. Como uma das bandeiras do Novo é diminuir a máquina pública, e nós, fazendo parte da máquina pública, a gente vai lá, eu vou abrir mão de pelo menos 40% das verbas de gabinete, que é para pagar assessores, eu vou abrir mão de carro oficial, eu vou abrir mão de qualquer outro privilégio que tenha, além do subsídio, né? Então, não vai ter cota de gasolina, não vai ter nada extra, não vai ter rachadinha, não vai ter nada disso. Eu queria saber qual é a sua visão em relação de cortar na carne, enfim, para que a gente possa exigir dos outros a mesma coisa. Então, a gente precisa começar a dar o exemplo, né? Ô, Paulo, olha, eu sou muito simpático aqui quando, né, a gente vê excessos, né? Então, por exemplo, a gente vê muito parlamentar aí utilizando o carro oficial quando tá em casa, né? Ou quando tá de feriado, né? Então, isso é muito ruim. Agora, eu penso o seguinte, né? A gente, quando assume um mandato público, né? E quando a gente é votado, né? A gente assume um trabalho de representação, né? E esse trabalho de representação, ele não é um trabalho, assim, menor, né? Muito pelo contrário. Ele é um trabalho que ele precisa de alguma estrutura, assim. Ele precisa de uma estrutura de comunicação, né? Ele precisa de um bom advogado junto sempre, né? Assessorando ali a você poder produzir projetos de lei que não sejam inconstitucionais, né? Ele precisa ter ali alguém que possa organizar, ajudar a pessoa, o vereador, né, a organizar a sua agenda, né, a sua atividade parlamentar, que não é só atividade no momento do plenário da Câmara de Vereadores, né, mas ela é uma atividade que eu, por exemplo, né, se eu for eleito, eu pretendo continuar dando as minhas aulas, né,
na Unicamp, e vou exercer em paralelo a minha atividade parlamentar, né? Então, eu penso que uma cidade de 1.200.000 habitantes como Campinas, né, o trabalho do parlamentar, né, ele precisa de algum nível de assessoria. Eu, francamente, não sei te dizer o que é dispensável, né? Eu acho que tem muita coisa que pode ser realmente dispensável, né? Por exemplo, carro oficial, eu acho que é excesso, né? Eu acho que não. Mas eu penso também que, para você exercer o teu trabalho parlamentar, né, eu não posso tirar a gasolina do meu bolso, né? Eu não vou ficar só aqui em Barão Geraldo, na minha casa, né? Eu quero ir para Ouro Verde, eu quero ir para o Campo Grande, eu quero ir aqui para o Carlos Gomes, eu quero ir para o Gargantilha, eu quero ir para Souzas, né? Então, eu acho que tem alguns custos aí que é justo que o parlamentar tenha o ressarcimento, né? Mas, assim, o que for excesso, aí eu estou de acordo contigo. Eu acho que é muito, plenamente possível, né, que os excessos sejam cortados, né? Eu acho que você não pode usar, como muita gente usou, inclusive a família Bolsonaro, né, utilizou do mandato parlamentar para guardar dinheiro para fazer campanha, né, pagar dinheiro vivo e assim por diante. Então, eu acho que isso aí tem que ser coibido mesmo. Mas, por outro lado, eu penso que alguma estrutura é importante, né? Nós, como pessoas públicas, né, no mandato parlamentar, como um vereador de uma cidade tão importante como Campinas, nós precisamos ter uma baita de uma assessoria de comunicação, né? Dá trabalho fazer isso, né? A gente sabe agora com essa tecnologia aqui, é muito importante que a gente esteja próximo, presente na vida das pessoas, né? E que a gente possa também receber sugestões, propostas de uma maneira eficiente, né? Então, eu penso dessa forma, viu, Paulo? Uhum. Matheus? Pronto. Você, Paulo, 2 minutos. Tá. Em relação ao carro oficial, eu gostaria de colocar uma proposta na Câmara, se possível, para, ao eliminar essa frota de carros, a gente substituir pelo Uber. Então, no caso, quando você precisa fazer essas diligências a esses bairros que você comentou, totalmente factível, você vai, usa o Uber, apresenta a nota, né, você saiu tal hora, andou tantos quilômetros, foi em tal local, tudo isso pode ser perfeitamente rastreado, contabilizado e de forma transparente, o público pode saber como é a conduta de cada parlamentar, né? Por exemplo, o Carlão do PT, por coincidência do seu partido, enfim, mas não é por causa disso que eu estou criticando, mas ele foi o primeiro que mais gastou, ele gastou 10 mil litros de gasolina, ele foi o campeão ali do mandato entre todos. A gente fez um ranking de vereadores, a gente falou uma série de coisas, né? A Mariana Conte foi a que mais mandou carta, o Santini foi o que mais deu troféu junto com o Rossini, a gente teve várias coisas que a gente pega, essa coisa de distribuir honrarias, né, diplomas, parece que os caras não têm mais nada para fazer, a não ser fazer isso, né, e o tempo da Câmara é caro, e entre outras coisas, além do Uber, por exemplo, a própria TV Câmara, né, será que é necessário você ter um contrato milionário daquele, hoje com a internet, será que a gente não consegue ter opções mais baratas e mais interativas, né? Você fica lá com aqueles vereadores falando ali, aqueles programas que são parecendo tudo ensaiado ali para fazer propaganda para eles, né? Então, o público, o povo campineiro está pagando para o vereador fazer propaganda ali no seu mandato, e aí ele continua muito, né? E assim vai. Aí eu faço pergunta de novo, Matheus, ou não? Agora sim. Não, acho que eu tenho agora é você, Wagner. Então, Paulo, deixa eu comentar, né? Bom, eu não sei se o Uber é a melhor solução, né? O Uber a uberização do trabalho, né? Ele é um fenômeno que, tenho muita dúvida se a gente deve incentivar, sabe? Claro que as tecnologias, elas geraram essa facilidade, né? E essas mega ultra corporações, elas conseguem ter muita grana, e eu não acho que a prefeitura deve contribuir para isso. Acho que o cidadão, na sua especificidade, se ele quer utilizar o Uber, tem todo o direito. Se a pessoa se submete, né, às regras do Uber, a gente está numa situação realmente de um baita desemprego, às vezes é uma opção que a pessoa tem ali, né, quer dizer, é a única opção que a pessoa tem, mas eu acho que o poder público
ele não pode entrar nessa, né? Então, eu tenho dúvidas sobre essa proposta que você apontou aí, mas acho que transparência é fundamental, né? Acho que transparência é muito importante, é algo que é obrigação, né, do parlamentar ser transparente e exigir também do poder público que ele forneça informações, né? Porque a gente vai estar ajudando também a sociedade civil a fazer esse controle, né? Como você colocou. E a outra coisa é a questão da TV Câmara, né? Eu concordo em parte com você, né? Eu acho que a TV Câmara ela é subutilizada, né? Eu acho que um canal de televisão e uma boa rádio pública é super importante, né? Inclusive, eu acho que as rádios comunitárias em Campinas, a gente deveria ter uma espécie de plano diretor das rádios comunitárias. Infelizmente, a gente vê que a grande maioria das rádios comunitárias acaba sendo dominada pelas igrejas evangélicas. Nada contra as igrejas evangélicas, mas acho que a rádio comunitária ela tem que ter, né, uma programação muito mais variada, muito mais ampla, de utilidade pública, de diálogo com a comunidade. E acho que isso é parte, né, da ação do Estado, sim. Eu acho que ter uma boa TV pública, né, ter uma boa rádio educativa, uma boa rádio pública e também um plano diretor de rádios comunitárias, ou seja, pensar em como fazer essa difusão de informações, né, que seja pública, que tenha conselho, né, que tenha participação da sociedade civil para definir, né, a programação. Isso é muito importante, isso é um ganho para nós. Proporcionalmente, custa pouco na comparação com os benefícios que pode trazer. Perfeito. Paulo, só uma coisa antes de você responder essa pergunta. Acho que é importante para... o Paulo havia falado um termo em relação, quando estava falando sobre aquela questão complicada, que ele acabou sendo agredido por algumas pessoas naquele momento. Nesse momento, acho que é importante ele falar considerando que ele se desculpar em relação a isso, que eu acho que nesse momento que a gente está, às vezes, naquele momento que você é tomado por emoção, você acaba falando algum termo que depois, refletindo naquele momento, aí eu só queria que o Paulo ele falasse sobre esse assunto agora e depois a gente já... Oi? Mas deixa ele usar o tempo dele, daí ele faz tá? Eu acho que é melhor. Né? Perfeito. Refresca minha memória, que minha memória está falha. Qual foi o termo? Você estava falando no meio... Oi? O Matheus, mas garante a neutralidade aí da tua condução aí. Se ninguém pediu, se o Paulo nem sabe, toca para... Não, o pessoal falou nos comentários sobre isso aqui. Essa live, diversas pessoas estão assistindo, a audiência está grande. Eu acho que é importante isso, então é só para que ele pudesse falar sobre isso daí, só para esse assunto ser resolvido, a gente partir para o que interessa, que é em relação a discutir Campinas. Traduz para mim, Matheus, eu não sei do que você está falando. Não, eu vou perguntar, Matheus, pode deixar. Tá bom, então. Paulo, fala sobre esse assunto. Fala sobre o assunto que foi perguntado pelo Wagner. Agora sou eu que pergunto. Tá, perfeito, então. Paulo, pode falar então sobre o que o Wagner havia te perguntado. Não, eu não perguntei ainda, Matheus. Eu ainda vou perguntar. Tá, beleza. Eu estava só fazendo a tréplica. A tréplica, desculpa. Que eu estou conduzindo o debate, uma pessoa só, isso 10 vezes acaba complicando. Para de ver os comentários, senão você vai se perder aí. Porque eu não estou vendo comentário, não. Tá, beleza, então. Paulo, sua tréplica. Eu vou perguntar agora. Tá, beleza. Não, mas eu havia falado, eu acho que foi no momento que acho que a tréplica dele, acho que aí o Paulo perguntou da questão de cortar na carne. Beleza, desculpa. Eu respondi, então. Aí o Paulo foi, agora eu comentei. Desculpa, então. Vou fazer o seguinte, então. Eu já risquei aqui. Então, agora você, Wagner. Desculpa, pessoal. Desculpa, público. Condução de uma pessoa só. Isso às vezes acontece. Fica tranquilo, Matheus. Acontece mesmo. Bom, mas eu queria, Paulo, talvez assim, né, falar exatamente dessa questão. Eu acho que é o que o Matheus está apontando. Eu li né, eu sou professor de ciência política, então, por dever de ofício, assim, eu tenho que ter uma proximidade com os partidos políticos, né? E eu já li o material do Novo já há muito tempo, né? Quando ali começou a discussão do Novo. E uma das coisas que me chama a atenção, né, é que em nenhum momento, salvo engano, né, o Novo fala a respeito do racismo estrutural, institucional que existe na sociedade brasileira
que infelizmente nos caracteriza, né? E acho que você aí, numa fala infeliz, imagino que seja isso que o Matheus esteja falando, usou esse termo crioulo, né? Esses crioulos vieram me pegar, né? Uhum. Então, eu queria dar oportunidade para você, acho que para se desculpar, né, a respeito do uso desse termo para falar de pessoas, né? Mas também te dar oportunidade para falar a respeito de como você vê a questão do racismo na cidade de Campinas e como é que a gente pode pensar propostas, ideias para combater esse racismo que é tão forte, né, aqui na cidade de Campinas. Sobre a palavra crioulo, assim, para mim isso não tem nada a ver com racismo. Eu tenho muitos amigos crioulos, negros, pretos, o que seja. Eu sou branco, todo mundo me chama de alemão, branquelo, careca, enfim, de tudo que é nome. Então, assim, o politicamente correto é um porre, né? Porque a gente não pode se expressar que tudo vai, não vai, não vai. Todo mundo sabe que eu tenho aí o Fernando Holliday, que é meu irmão de coração, o meu negão favorito, é preto, pobre, gay, não fica com essas coisas aí de politicamente correto, de racismo, com esse discurso babaca. Não é para você o babaca, não, desculpa, é a minha forma de expressar. Eu sou muito espontâneo, assim, eu não tenho muita papa na língua, né? É uma coisa que eu vou ter que me corrigir quando eu chegar lá na tribuna, se Deus quiser. Mas em relação ao racismo, claro que existe o racismo do branco para o preto, existe o contrário também, existe contra o japonês, contra o gordo, contra o baixinho e contra o careca, existe de tudo que é jeito. Claro que o racismo está relacionado à cor da pele, né? Mas a gente vê dos dois lados o racismo. Existe o racismo histórico, estrutural, claro que existe, não tem como negar isso. Nós vamos resolver com cota racial? Eu acredito que não, pela mim, ao contrário, é um tiro no pé, porque aí você coloca em dúvida a competência e a meritocracia daquela pessoa que conseguiu a cota, né? Então, falando de questões pessoais, como eu vejo a coisa, eu sou a favor de cotas sociais, porque já que o preto, o negro, é o mais afligido pela situação econômica e tudo mais, a cota social vai favorecer ele, por tabela. Então, eu sou contra tribunal racial, eu sou contra politicamente correto. Para mim, somos seres humanos, o sangue de todo mundo é vermelho. Desculpa se eu ofendi alguém, não foi mínima intenção, tanto é que eu nem sabia o que vocês estavam falando. E realmente eu fui agredido por crioulos, assim, eram 6 pretos e 4 brancos, vamos falar assim, e 1 ou 2 pardos lá. Enfim, mas eu vou ficar dizendo cor de pele? Não, é o jeito de falar, porque os caras eram grandes mesmo, não tinha como esquecer, né? Foram 4 me segurando, enquanto 2 batia. Então, não tem como esquecer isso e exigir que eu seja polido para falar desse assunto, né? São seres humanos, é a forma de expressar, enfim. Desculpa se eu ofendi alguém, não foi a minha intenção. Beleza, Wagner? Eu acho que você menospreza uma coisa que é estrutural realmente na sociedade brasileira, que gera desigualdade, que gera desemprego, né? Que gera exclusão, né? Muita gente ainda, infelizmente, né, deixa de ser empregado, deixa de conquistar um emprego quando chega numa loja, num shopping, né, porque é negra e aí a loja exige boa aparência, né? Então, nós precisamos ter um olhar sobre isso. As cotas étnico-raciais, elas são extremamente importantes, e eu vou além, né? Existe uma lei federal, né, que exige as cotas étnico-raciais para contratação de funcionários públicos. Eu acho que isso é muito importante. Na universidade, infelizmente, a gente ainda vê, né, um racismo acontecendo, um racismo institucional acontecendo, né, nas contratações, né, e a gente vê, infelizmente, que a própria Unicamp ainda não introjetou, e mais do que isso, ainda não cumpriu uma lei estadual que exige cotas, né, para contratação não só de funcionários técnico-administrativos, mas de docentes também, né? Então, assim, me espanta, né, essa tua naturalidade em tratar dessa questão, né? As pessoas realmente se ofendem, né? E nós estamos aqui entre 3 pessoas brancas, né? E é muito fácil esse discurso que você fez, né, de dizer que racismo de branco para preto também existe, de preto para branco também existe, porque nós aqui somos privilegiados, nós, homens brancos, somos privilegiados, e você precisa ter cuidado com isso, né? Se você está entrando num mandato público,
realmente você precisa ter cuidado com isso, porque tem uma parcela enorme da população que se sente, sim, ofendida, né, com termos como os quais você usou, e acho que é muito importante que você reflita mais sobre isso, né, assim como você refletiu com relação à questão da escola sem partido. Matheus? Perfeito, Paulo. 2 minutos. Engraçado falar que as pessoas se sentiram ofendidas, sendo que eu que apanhei, né? Uma coisa que eu não consigo realmente entender. E essa questão do racismo é evidente, não estou negando o racismo de forma alguma, existe de todos os lados. O fato de você ter pessoas que não são admitidas a um emprego ou não, é o que eu falei, não é só preto, não, é o baixinho, é o gordo, é o japonês, é o chinês, é o careca e é tudo mais. O cara não vai com a sua cara e acabou, né? Tá cheio de negros trabalhando em todos os setores, né? Então, existe. Agora, dizer que em tal lugar é porque isso, quando você coloca um rótulo, aí realmente eu não entendo esse tipo de raciocínio, né? Mas em relação ao novo, o novo ele coloca como seus princípios a liberdade do cidadão, o cidadão máximo, de simplificar a vida do cidadão, e nós não entramos nas questões ideológicas. Então, questão de racismo, de LGBT, disso, daquilo, para a gente não existe, são todos seres humanos e todos são iguais perante a lei, todos merecem dignidade, e é por isso que nós lutamos para diminuir a influência do Estado na vida do cidadão, porque seja preto, pobre, chinês, o que seja, árabe, o que for, católico ou protestante, todos serão vítimas da mão do Estado, da mão pesada, da alta carga tributária, da ineficiência dos serviços públicos, e é contra isso que nós temos que lutar. É a questão da economia, o pobre precisa comer, precisa ter renda, precisa ter emprego, precisa ter dignidade, é isso que importa. Racismo, LGBT, minorias, isso são coisas da vida que tem que ser discutida dentro do círculo social que elas acontecem, mas não virar isso uma política pública que faça com que exija um sectarismo do povo brasileiro. Então, eu acredito que esse tipo, só para complementar, Matheus, esse tipo de coisa que a esquerda coloca, ela separa o povo brasileiro, ela cria inimizade, ela cria rixa, cria revanche e cria essa polaridade que você mesmo criticou no início do seu discurso. Bom, agora é a sua vez, Paulo. De eu perguntar? Isso. Vamos lá, o que eu vou falar? Bom, Wagner, nós temos um problema seríssimo que é a Camprev. Nós temos um déficit atuarial de 27 bilhões previstos aí ao longo das próximas décadas. Nós temos um rombo gigantesco e onde o contribuinte campineiro contribui com 2/3 da contribuição, 1/3 é o próprio servidor, e nós vamos ter que fazer uma reforma previdenciária aqui em Campinas, porque houve um aumento de alíquota agora que foi uma coisa meio mal feita, né? Inclusive, o Pedro Torinho e o Carlão foram contra, né, esse reajuste, que era um reajuste necessário para você diminuir o déficit. Então, eu queria saber a tua posição em relação ao Camprev. 3 minutos, Wagner. Então, Paulo, a gente teve uma reforma da Previdência Nacional, né, uma reforma da Previdência que penalizou muito, né, as pessoas que estão contribuindo a vida toda para conseguir ter alguma aposentadoria, né? E isso foi se abatendo também nos estados e está chegando nos municípios, né? Eu penso que o que acontece com a Previdência no estado de São Paulo, que também está acontecendo aqui em Campinas, né, é algo que é um desrespeito à pessoa que trabalha. É claro que você tem uma situação aí, né, demográfica, né, de ampliação da idade das pessoas, e isso pode causar algum tipo de desequilíbrio, né, nas contas da Previdência. Mas o que, na verdade, nós temos visto, né, é o uso desses recursos, né, da Previdência para outros fins, né? Então, mesmo lá, essa história é bastante comprida, né, em Campinas, ela vem lá desde 1995, quando o governo municipal se apropriou dos recursos da aposentadoria, né, naquele momento,
O Camprev, criado lá em 2004, tentou estabelecer algum tipo de trabalho, né, para isso, mas a gente viu, né, que antes da reforma, o próprio Jonas se utilizou dos recursos do Camprev para fazer alguma outra coisa, para botar dinheiro em alguma outra coisa. Então, o que nós defendemos no caso do Camprev, né? Nós defendemos, primeiro, que haja uma concessão de um reajuste geral, negociado, né, destinado a compensar esse aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14%, que foi implantado, né, goela abaixo, pelo governo do Jonas Donizete. Né? Previdência também é justiça social e previdência também é política pública. Né? Depois, nós queremos que haja um diagnóstico, né, e verificação do que acontece efetivamente nas contas do Camprev. Né? Que haja parcelamento de débito, que haja compensação previdenciária, que haja apuração das responsabilidades, ou seja, que a gente possa fazer uma auditoria sobre o que está acontecendo no Camprev. E que a gente possa fazer também um estudo atuarial para tentar verificar a viabilidade e a legalidade da revisão dessa alteração, né, que movimentou mais de 7 mil pessoas de um fundo para o outro, né, que criou sérios riscos para o pessoal ativo e aposentado, né, e buscar, no diálogo com os servidores, com as servidoras, com a população de Campinas, né, de maneira participativa, né, sem nenhum problema nisso, a gente tentar ver o que é possível fazer com a previdência dos servidores e das servidoras públicas de Campinas, né, porque tem uma visão equivocada, né, de que essas pessoas ganham demais, a grande maioria do funcionalismo público de Campinas ganha salários, né, de médio para baixos, né, e a previdência é algo que tem que ser tratado com devido cuidado, com devido respeito às pessoas que dedicam a sua vida para o serviço público. Né? Então, essa é a nossa visão. Beleza. Agora nós estamos... Foram os 2 minutos, agora é a sua tréplica, Paulo. Então, houve retirada do dinheiro ali por parte do Magalhães Teixeira, 95, depois teve a pedalada do Jonas em 2016, mas estima-se, sem falar em inflação, algo em torno de 200 milhões de reais aí. Só que os repasses que a prefeitura fez de 95 para cá, chega a 3,5 bilhões, ou seja, é mais de 10 vezes esse valor. Então, assim, a pedalada teve o roubo lá do José Magalhães Teixeira, só que o contribuinte campineiro, ele continua pagando esse rombo que ele vai aumentando a cada ano. Esse ano de 2021 deve gerar algo em torno de 800 milhões, e aí está chegando muito perto do orçamento da própria educação e da saúde, que são os mais caros que nós temos em Campinas, né? Eu vejo que a única maneira de a gente resolver isso é fazer com que o sistema seja autossustentável através da capitalização. Então, fica aí a minha posição em relação a isso. Está falando Posso falar? Ainda tem mais 1 minuto ainda. Porque nesse sistema do Camprev, o problema não é aumentar a alíquota não vai refrescar nada. Você vai ter que fazer ações muito mais drásticas, como foi feita, colocar um teto de gastos, né, do INSS. Eu sei que tem uma parcela dos servidores que já são CLT, né, já ficam fora desse quadro, mas eu acho que a única maneira da gente resolver o problema é fazendo a capitalização onde que nós não conseguimos aprovar isso a nível nacional, nem a nível estadual. Então, eu não sei se a gente consegue, inclusive o sindicato dos professores aí no qual você trabalhou, foram na Lesp lá, teve quebra-quebra, teve tudo isso. Eu espero que isso não se repita aqui na Câmara Municipal, né? Perfeito. Wagner, 2 minutos na tréplica. Olha, eu participei dessa mobilização, sim, né? E eu vou te dizer que houve muita dificuldade, né, de diálogo com o governo Dória, né? Assim como também o governo Bolsonaro.
capitalização é um engodo, ô Paulo, né? A capitalização é um engodo, ela vai prejudicar as pessoas que trabalham, né? Ela vai gerar recurso para o capital financeiro poder ganhar dinheiro em cima dos trabalhadores e trabalhadoras, né? É muito típico, né? Essa tua visão, ela é muito típica de uma visão que coloca para o mundo privado a solução de problemas que são problemas públicos, são problemas do cidadão, da cidadã, são problemas do funcionalismo público, das pessoas que se dedicam, né? Que passam em concurso, que se dedicam a vida inteira e que tem que ter o seu direito a uma aposentadoria razoável, né? Não é nenhuma aposentadoria astronômica, né? Mas uma aposentadoria razoável. Eu acho que a gente tem que inventar soluções para isso, sim, né? Mas não acho que isso que você está chamando de capitalização, não sei exatamente o modelo que você está pensando, que isso vai resolver a questão do Camprev, especialmente aqui em Campinas, né? Agora a última pergunta sua, Wagner, aí depois nós vamos para as perguntas do público. Eu acho que eu já fiz duas, viu, o Matheus? Não era duas nesse momento? Eu tô aqui Você tinha começado, desculpa, então. Então, eu acabei de... Temos aqui, então, eu vou falar a primeira pergunta aqui. No caso, o Paulo irá responder e terá o seu comentário, no caso. Bom, não, é invertido, que o Paulo fez a última pergunta, desculpa. Vai ser agora, então, vai ser você, Wagner, que vai responder, e o comentário vai ser do Paulo. Bom, a pergunta, ela é do estudante Takashi Yori. Ele fala em relação a qual projeto de lei para baixar a água da Sanasa. Alguma coisa não saiu como previsto. É o Por Google. favor. Desculpe. Desculpem, o meu celular é uma porcaria. Baixar a taxa de água, o Matheus? Peraí que eu vou terminar aqui de ler aqui a pergunta. Peraí. Qual projeto de lei para baixar a água da Sanasa? Por que a Sanasa, na pandemia, cobra a taxa mínima dos salões comerciais que tiveram que ficar fechados? Exemplo, um salão de cabeleireiro que não podia abrir na quarentena teve que pagar R$ 169 de água todo mês sem usar um único metro cúbico. Em casa, a tarifa aumentou 3 vezes com a mesma quantidade de metros cúbicos consumidos antes da pandemia. Eu já fui na Sanasa e nada foi resolvido. Qual projeto de lei ou solução que poderiam propor em relação a essa barbaridade da Sanasa? Então, a Sanasa, ela é, assim, uma empresa importante no cenário nacional, né? Ela construída aí com o esforço dos trabalhadores e trabalhadoras da Sanasa, mas realmente nessa crise... Bom, primeiro que ela virou um cabidão do Jonas, né? É o cabidão do Jonas, colocou um monte de cargo comissionado ali, né? Então deve estar todo mundo fazendo campanha aí. A gente não sabe direito para quem, né? Porque tem muito candidato do Jonas aí, mas deve estar fazendo campanha à torta direito aí para ele. E então esse é um primeiro aspecto, né? Nós temos que acabar com esse cabidão. Nós temos que ter uma empresa que tenha os funcionários e funcionárias necessárias para que a empresa funcione bem, né? Uma empresa pública tem que ter regra, né? Tem que ter, não pode virar o cabide de emprego. Segunda coisa, eu queria lembrar aqui que a Sanasa, ela lucrou, né? Ela passou de um lucro entre janeiro e março desse ano, antes da pandemia, portanto, de 7 milhões de reais, para um lucro que atingiu 68 milhões de reais entre abril e junho, né? Então, a Sanasa, ela poderia ter sido utilizada pela prefeitura, né, como um step, né, como um refresco, né, não só para os comerciantes, mas para a população geral de Campinas. Nós temos uma das tarifas de água mais altas do Brasil, de novo, né? É a tarifa do transporte público e a tarifa de água, né? Então, nós temos muito o que fazer na Sanasa, né? Eu acho que, primeiro, acabar com essa farra dos cargos comissionados, né? Nós precisamos ter uma empresa que funcione bem para o cidadão, para a cidadã, e nós temos muita condição, né? Isso até remeto o pessoal aí ao plano de governo do Pedro Torinho e da Edilene Santana, né? Que mostra ali como que a gente pode reduzir a tarifa de água em Campinas, né? Que seja, inclusive, que quem pode pagar menos, pague menos, quem pode pagar mais, pague mais. Eu acho que a gente pode
utilizar a Sanasa também para fazer justiça social, que acho que é o que precisa muito na cidade de Campinas, né? Então, assim, eu acho que dá para baixar a tarifa de água para todo mundo, tá? Rico, pobre, pode pagar menos a tarifa de água, mas os mais pobres devem pagar menos e os mais ricos podem pagar mais, né? Então, eu acho que é por aí. E agora, é uma questão de gestão, assim, basicamente você resolve com gestão, né? Com gestão, eu espero que o Pedro Torinho e a Edilene Santana estejam lá na prefeitura agora, a partir do dia 1º de janeiro, para melhorar a questão da água e do saneamento para o povo de Campinas. Perfeito. Comentário de 2 minutos do Paulo. A Sanasa não é só o cabidão do Jonas, né? É o cabidão do Dr. Hélio, é o cabidão de todos os prefeitos que passaram aí, e aquilo ali é uma galinha dos ovos de ouro, né? Por isso que o Partido Novo sempre defende, é favorável à privatização das estatais, porque por mais que você tenha um prefeito, uma boa gestão ali, na gestão seguinte ela pode não ser tão boa assim e cair na mão de aves de rapina novamente, como foi assaltada em todos os governos aí. Então, quando você privatiza, você tira da mão do Estado algo que ele não sabe fazer, porque os burocratas, além do cabidão de emprego, eles não têm o know-how, a expertise para fazer com que a empresa dê lucro, né? Então, a empresa estatal, se ela tiver prejuízo, quem paga é o contribuinte, somos nós que pagamos a água mais cara do Brasil, e é sempre assim. Então, não existe preocupação na eficiência, na economia, na melhora da qualidade. Claro que a Sanasa é uma boa referência em relação à qualidade de água e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma taxa enorme de gordura aí no preço dela, e isso tem todo um esquema aí dentro de cabidão de comissionados, né? Mas todos os problemas da administração pública, não só da Sanasa, começa com uma boa gestão. Então, toda empresa, mesmo que ela seja estatal, ela precisa de uma boa gestão, ela precisa de pessoas competentes, ela precisa não ter corrupção, e aí ela começa a funcionar. Mas, além disso, nós defendemos sempre as parcerias públicos-privadas, que é o que vai fazer com que o Estado se concentre em Estado, saúde e educação, que é o que ele deve se concentrar. Perfeito. Agora nós temos mais uma pergunta, que agora vai para o Paulo responder, que envolve o seguinte: a pergunta eu peguei agora mesmo, que eu estava lendo, do William Alexandre. A pergunta é a seguinte: vocês acham que servidor público deve ganhar igualmente ao trabalhador do privado? Como exemplo, um profissional que tenha licenciatura curta, plena, bacharel e mestrado. É difícil você falar isso, porque você precisa, como eu disse lá no início, cada cargo, cada situação, então é difícil você falar assim de uma forma genérica, né? Mas claro que o servidor público, ele tem que estar dentro de uma realidade, porque quem paga ele é a dona Maria e o seu João, que ganha R$400 por mês, pagando através dos seus impostos, né? E aí que por isso que eu fui contra, por exemplo, a criação da Procuradoria-Geral do Município, aqui em Campinas, que eu lembro novamente aí que os vereadores do PT foram favoráveis, e não só do PT, mas todos os fisiológicos aí do governo, de aumentar 5 milhões o custo no bolso do contribuinte campineiro por ano para a criação de um órgão que é totalmente desnecessário agora, é uma promessa de campanha do Jonas, e devido ao corporativismo, né, todos esses rabos presos aí das corporações com os políticos e reeleições comprometidas, ele foi lá pagar a sua promessa de campanha às custas do bolso do contribuinte, né? Então, eu sou contra, por isso, como eu falei lá, defender sindicatos, defender corporações, a gente tem que defender o indivíduo. Nós somos eleitos pelo indivíduo, então nós temos que pensar naqueles que não têm representação. O Wagner colocou que o sindicato é para representar aqueles que não têm representação, mas a gente, na maioria das vezes, a gente vê que o sindicato está mais preocupado com o sindicato do que com o sindicalista, né? Com quem paga o sindicato, vamos dizer assim. Eu sou a favor, bom, aí a gente vai entrar num outro debate aí, mas em relação à Procuradoria-Geral do Município, eu achei que foi um escárnio a aprovação dela,
assim como muitos outros privilégios que foram aprovados, como aumento de salário do prefeito, de secretários. Então, quando você tem essas excrescências, né, um vale-refeição de R$ 1.400 para o servidor da Câmara, e você vai ver aí fora na iniciativa privada, é R$ 300, R$ 400 vale-refeição, e o servidor federal, a gente sabe que ganha o dobro, né, da média da iniciativa privada. Na situação do Estado e município é um pouco diferente, mas a gente sempre tem que ter isso, essa régua que deve ser a realidade do município que nós vivemos, né? Wagner, 2 minutos para o seu comentário. Olha, eu queria aqui fazer a defesa do servidor público, né? E da servidora pública e dos sindicatos também, né? Esse mundo ideológico que o Paulo está professando aí, que também é ideológico, né? As ideologias, elas estão no mundo, né? Então não adianta vir com essa coisa de que essas ideologias aí da esquerda, a direita tem ideologia também, o liberalismo é uma baita de uma ideologia, né? Que domina o mundo, inclusive, né? Infelizmente. Então, esse mundo do indivíduo por si, né, e contra todos, né, ele é um mundo também ideológico e é um mundo muito confortável, né, sobretudo para quem tem recursos. Quem não tem recursos é que precisa de Estado, é que precisa de funcionalismo público, é que precisa de servidor na saúde, é que precisa de servidor na educação, é que precisa ter gente que seja bem paga, né, na guarda municipal, que precisa de policiais militares que sejam bem pagos também, né, que precisa de professor bem pago, né, que possa ter assim, alguma tranquilidade, né, para poder fazer o seu um trabalho bom, né. É claro que a gente vive num país muito desigual e a iniciativa privada, assim como também o setor público, principalmente nas carreiras, né, mais básicas, ele também paga mal, né? E quem fica com o lucro são os grandes empresários, né? São os grandes empresários e que na verdade são esses grandes empresários, inclusive, que coordenam o Partido Novo, né? A gente vê que as campanhas do Novo são todas financiadas por grandes empresários, por gente que atua no mercado financeiro, né? E que bota lá R$700 mil, bota R$200 mil, e aí fica muito fácil também defender o fim do financiamento público eleitoral, né? Então, acho que essa é a diferença, essa é a nossa diferença. A gente sabe que precisa ter Estado para ajudar as pessoas que precisam mais, e vocês acham que é o mundo do indivíduo, e isso vai resolver tudo. O indivíduo rico vai continuar rico, o indivíduo pobre vai continuar pobre, e essa é a nossa diferença fundamental. Perfeito. Agora a réplica, só réplica, Paulo. Bom, é evidente que o Estado não produz riqueza nenhuma. Mas não tem réplica. A pergunta não tem réplica. Eu tinha perguntado para o Paulo. Não, mas nos comentários... Aí teve a resposta de 3 minutos, aí teve os seus 2 minutos do comentário da resposta, aí agora a réplica. Não lembro de eu ter tido esse, mas tudo bem. É evidente que o Estado não gera riqueza, ele só arrecada e distribui, que deveria ser, que não faz, né? E quem gera riqueza é a iniciativa privada, é a mola propulsora, é o trator que puxa tudo, né? Então, esse discurso da esquerda contra a iniciativa privada, contra o liberalismo, é uma coisa surreal, que realmente eu vou morrer sem entender, porque eu acredito que vocês acham que o dinheiro cai do céu ou dá em árvore, né? E é justamente o empresário, as empresas, o livre mercado, que é o que propicia riqueza para o Estado, tanto é que sempre que ele está em apuros, ele recorre à iniciativa privada, e é o que gera o emprego e que, né, tudo é pago. É o contrário. Talvez os nossos impostos, né? Eu entendo que se você for colocar a situação contrária, que o Estado vem socorrer a iniciativa privada ao mercado quando precisa, o dinheiro vem de quem? Vem da iniciativa privada. Se ele socorreu, é porque ele acumulou o dinheiro da iniciativa privada para poder socorrer na hora lá. Então, assim, o governo não gera dinheiro nenhum.
Em relação ao fundo eleitoral, o Partido Novo, o Partido dos Empresários, é o partido mais pobre que tem, porque em vez de ele assaltar os cofres públicos para tirar dinheiro da saúde e da educação, ele tira do próprio bolso para pagar a sua própria campanha. Então, eu sou obrigado a pagar a campanha do Lula, do Ciro Gomes, enfim, de qualquer político aí, do Dória, compulsoriamente. Eu sou totalmente contra isso. Se você vai numa igreja e contribui, você contribui porque você quer, no Partido Novo também, você contribui se você quiser, né? Então, eu não sou obrigado a contribuir para a campanha de político. E aí nós trabalhamos com voluntariado, todos no Novo são voluntários, né? E se eu entrar na Câmara Municipal, eu vou ter um diretório municipal que vai fiscalizar o meu trabalho e cobrar aquele contrato que eu assinei de abrir mão de todos os privilégios e fazer mais com menos. Só uma coisa, acho que... desculpa, pessoal, meu público, eu acabei... na hora de contar aqui em relação a como que foi, eu acabei comendo bola em relação aos 2 minutos do Wagner. Peço desculpas, Wagner. Vou fazer o seguinte, se você preferir continuar sobre esse assunto, 2 minutos para esse assunto, liberado. Me desculpe pelo erro, me desculpe mesmo. Eu acho que, assim, eu já estava aqui com a cabeça para fazer a minha outra pergunta, mas tem uma questão que está relacionada a esse universo, né? Que, assim, primeira coisa, quem gera riqueza, Paulo, não é o empresário, é o trabalhador, né? Acho que essa é a grande diferença entre nós, né? É uma diferença de fundo, lá no século XIX, antes até no século XVIII, né? Então, quem gera riqueza mesmo é o trabalhador. O capitalista, né, o empresário, ele tem ali, ele tem o capital, né? Ele conseguiu esse capital de alguma forma, né? E às vezes de maneiras ilícitas, né? De maneiras de força, né? E lá na acumulação primitiva, lá o velho Marx fala muito bem como é que isso funcionou, né? Grilagem de terra, né? E vocês do Novo são árduos defensores da propriedade privada, mas não fazem nenhum meia-culpa histórico para dizer que muito do que tem de propriedade privada nesse país e nessa cidade, né, é o mau uso da propriedade privada, é a invasão, inclusive, de terras devolutas do Estado, né? Então, história é muito importante para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais ampla do que acontece no mundo, das contradições que acontecem no mundo, de que nem tudo é a letra da lei, infelizmente, né? Quem dera a gente pudesse ter tudo na letra da lei. Tem muita coisa que acontece fora da letra da lei, e essa questão da propriedade privada, ela é uma dessas, né? Eu vi também no programa de vocês são contra a função social da propriedade, né? Justamente porque vocês têm uma visão muito reducionista, né? De que o indivíduo é dono daquela propriedade e ele não precisa prestar contas para ninguém, seja da terra, seja da água, né? Seja da reserva que ele tem ali. Então, eu acho que aí é um pouco as nossas diferenças, que eu queria aproveitar esse tempinho que o Matheus me cortou lá para comentar essa tua resposta aí. Bom, agora são as últimas... cada um vai fazer uma última pergunta de embate direto entre cada um e depois vamos para as considerações finais. Como dentre as perguntas, quem tinha começado havia sido o Paulo, agora vai ser o Wagner para fazer a pergunta para o Paulo. E aí agora eu estou prestando atenção direitinho, pessoal, não se preocupem. Pronto, Wagner. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta aí programática, né? Tem um programa que funciona não funciona muito bem. Eu já conversei com engenheiros, com pessoas que fazem esse tipo de convênio com a prefeitura, né? Que já me disseram que você tem uma situação muito, assim, você tem que ligar lá no setor de jardins, de praças, né? Para ver exatamente como é que funciona, que é o Adote uma Praça, né? E o Adote uma Praça, ele é um programa interessante, né? Porque aí uma parte da iniciativa privada, né, vai fazer a conservação, né, de uma praça, vai botar a sua plaquinha ali e vai, enfim, né, usufruir também daquele espaço, daquela publicidade, né? E eu tenho uma proposta que é
mudar essa lei, esse programa Adote uma Praça, fazer com que também em geral, essas praças adotadas estão ou no Cambuí, né, ou aqui nas regiões mais nobres aqui, né, ditas nobres aqui de Barão Geraldo, ou em Sousas, né, e a gente vê que as praças nas periferias da cidade de Campinas estão sempre com mato crescido, né, estão sempre muito sucateadas, estão com os parquinhos infantis todos quebrados, e eu tenho uma proposta, queria a tua opinião sobre ela, de que a gente possa fazer uma mudança nessa lei do Adote uma Praça e exigir que esse empresário que vai conservar a praça no Cambuí também conserve a praça lá no Vida Nova ou lá no Campo Belo. O que você acha dessa proposta? 3 minutos. Como eu defendo o livre mercado, né, quando você fala para o empresário que ele tem que investir em algum equipamento urbano, equipamento social, das duas uma, ou ele vai fazer por negócio, porque ele vai trazer rendimentos para ele, ou ele vai fazer por assistencialismo, para prestar um benefício para a cidade, enfim, por uma política social que essa empresa tenha. Claro que a ideia é boa, mas ela não pode ser feita de uma forma compulsória. Por exemplo, como eu vi que vereadores queriam tentar aprovar uma lei onde as empresas que ganhavam uma obra pública, uma licitação na prefeitura, elas tinham que ter, dentro dos quadros de funcionário lá, cota para isso, cota para aquilo, né? E aí, o que acontece? Isso acaba representando um tiro no pé, porque essas empresas elas vão ter que se adequar a isso, vai encarecer o produto dela, que vai encarecer o produto final, o imposto do cidadão. Então, a gente acredita que o livre mercado é sempre a maneira mais sábia de você regular as diferenças que existem, né? Quando você citou na resposta anterior que é o operário, o trabalhador que gera riqueza e não o patrão, o que eu posso fazer? É lamentável, porque tudo é um time, uma empresa é um time, né? Sem o patrão, o que acontece com os empregados? Quantos milhões de desempregados nós temos hoje? Porque não tem um patrão para oferecer o emprego, porque não tem a empresa abrindo ofertas de trabalho. Então, um depende do outro, né? É uma simbiose, e a sociedade funciona dessa maneira. Por isso que eu acho ruim que quando a gente começa a colocar o patrão contra o empregado, preto contra branco, a mulher contra o homem, corporações contra a outra, a gente divide e não resolve problemas, tem que pensar numa solução social. E dentro dessa maneira, aí eu coloco o livre mercado sempre como sendo a solução, e quando o livre mercado não resolver, aí sim o Estado precisa intervir para... Então, se essas praças da periferia não tiverem uma adoção por parte da iniciativa privada, o Estado tem que preencher esse espaço e ele vai usar o dinheiro da própria iniciativa privada. Então, seria um empréstimo compulsório para tampar esse buraco, né? De uma forma ou de outra, a ideia é boa e tem que ser sanada, seja com capital privado ou não. Dizer que a gente defende também que a gente possa ter, claro, as empresas, elas são uma forma, né, de organização, né, das relações de trabalho, das relações entre capital e trabalho, mas a gente defende muito, viu, Paulo, Matheus, o pessoal que está assistindo, que a gente possa pensar também nas formas de economia solidária, né, cooperativas, né, a articulação entre pessoas que trabalham, em que você não tem patrão, né? Você tem ali uma organização coletiva que pode gerar uma situação de trabalho, né? E que você não vai, assim, claro que essas pessoas também vão fazer as suas retiradas do empreendimento, que afinal de contas elas precisam sobreviver, né? Mas não necessariamente a gente ter a empresa, né, como forma privilegiada de relação entre o poder público e o setor produtivo, né? E, infelizmente, a gente ainda tem uma legislação muito atrasada, né, muito excludente, né, porque a lei de licitações aí, né, que a prefeitura acaba tendo que aceitar, né, o menor preço, né, e também essa determinada forma empresa, né, para obter algum tipo de recurso que venha da sociedade, algum tipo de produção, algum tipo de organização que venha da sociedade, ela acaba também retirando nessa possibilidade que a gente encontre formas alternativas da relação entre as pessoas que trabalham num determinado empreendimento, né? Eu acho que o exemplo
das cooperativas de catadores de materiais recicláveis é um grande exemplo, né, em que quer dizer, já tem política pública, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê isso, e infelizmente também o governo Jonas deixou muito a desejar agora no finalzinho da pandemia que conseguiu aí fazer uma contratação de última hora, mas acho que esse é uma questão que também está muito forte no que a gente pensa. Agora a tréplica, 2 minutos. Estamos de acordo aí, a participação tem que ser em todos os níveis, o cooperativismo é fantástico, quisera no Brasil, isso fosse Meu pai, já falecido, ele era coordenador da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, do CAT, né, e a grande paixão dele era o cooperativismo, ele sempre defendeu isso, né, ele era sitiante também, é fantástico, eu apoio totalmente a ideia do Wagner aí. Temos que encontrar todas as formas possíveis, como a gente já comentou no começo, de unir, seja independente das ideologias, sempre pensar no cidadão campineiro e principalmente nos menos privilegiados em todos os sentidos, né? Por mais que eu entendo e não entendo a forma como a esquerda vê a questão do liberalismo, mas a gente tem diferença nas formas de atuar, a gente defende formas diferentes de atuar, mas a gente quer a mesma coisa, né? A diferença é que a gente se baseia, como o Wagner colocou, em fatos históricos, né? A gente não vê na história nenhum país do mundo socialista que deu certo. Todos eles somente deu certo quem está na liderança do país. E a gente, ao contrário, vê que os países mais desenvolvidos do mundo, com maior IDH, são de política liberal, e onde o livre mercado domina, e existe o menor número possível de pessoas sem dignidade. Bom, agora é a sua vez, Paulo, para fazer a pergunta para o Wagner. Wagner, você tem uma atuação forte, né, na universidade, sua história toda na universidade. Eu tenho uma coisa que, inclusive, é o tema daquele debate que a gente teve junto lá na Unicamp, da cobrança das mensalidades para aqueles que podem pagar, você mesmo colocou ali, quem pode pagar mais a água que pague, né? Então, acho que nesse sentido, a gente vê que o ensino municipal, o ensino estadual, principalmente falando aqui do município de Campinas, o orçamento é muito mais defasado, nós temos basicamente 1/3 do orçamento que a universidade tem. A gente vê que na Unicamp você tem salário máximo lá de R$70 mil, você tem uma média salarial de R$20 mil entre os docentes, você tem um déficit gigantesco dentro da Unicamp que aumenta a cada ano, e só vir dinheiro do ICMS, que agora o Dória vai conseguir aí aumentar, né, de 12 para 18, sei lá, vai satisfazer um pouco, mas é um saco sem fundo a universidade, né? E a gente, dentro da visão liberal, gostaria que a universidade tivesse uma maior integração com a iniciativa privada para conhecer outras formas de financiamento, inclusive cobrando a mensalidade de quem pode, e aí tivesse talvez esse fundo para reverter para a educação municipal. Queria saber o que você acha disso. 3 minutos, Wagner. Não, só corrigir uma coisa na outra pergunta. Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, né, que são países de tradição social-democrata, né, portanto, talvez até mais próximo do que é o nosso ideal socialista, e que são países que têm carga tributária de 50%, às vezes 60%, né, e são esses países que você falou aí, que são os mais desenvolvidos, né, que têm saúde de qualidade, educação de qualidade e assim por diante. Então, estão muito longe de ser países liberais, como, por exemplo, Estados Unidos né? Então, precisa corrigir aí um pouco esse referencial, né, do que é esquerda, do que é social-democracia, do que são países socialistas democráticos, né, como esses países que eu citei aqui. Bom, eu acho que, assim, tem algumas citações aí que você precisa também mediar, né? De verdade que existe ali alguns procuradores na universidade que são de uma carreira própria, inclusive ligada ao campo do judiciário, né? Que recebem esses salários altíssimos aí, que a gente realmente também acha um absurdo, né? Mas a média de ganho na universidade está muito longe de ser R$20 mil, tá? Principalmente para as carreiras, assim, para as pessoas como eu, que eu estou na universidade pública desde 2011, né?
o meu salário mensal líquido é R$9.000, né? Então, assim, tem um mito aí de que professor de universidade pública ganha horrores, né? Enfim, tem que dar aula de graça, assim por diante, né? E a gente não pode também trabalhar para outras instituições. Então, existe a questão do regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, a gente trabalha muito, né? Trabalha final de semana, trabalha à noite, trabalha, enfim, como cidadão brasileiro de maneira geral, né? Eu não sou favorável à cobrança de mensalidade. Eu acho que você insere ali uma lógica de mercado que é prejudicial à universidade, né? Eu acho que a universidade pública ela tem que ser custeada pelo Estado. A gente tem conseguido na universidade pública, a duras penas, né? Sobretudo aqui no estado de São Paulo, que é um estado muito conservador, né? Com as cotas sociais e com as cotas étnico-raciais, trazer mais estudantes, né? Que são estudantes de extração, né? De renda mais baixa, coisa que no governo federal, nas universidades federais, já se fazia há muito tempo, e eu penso que essa que é a forma que a gente tem que focar, né? É trazer mais pessoas que sejam de renda social mais baixa, para que a gente possa ter uma universidade pública democrática, né? E que acolha a todas as pessoas, né? Sem distinção, né? Porque o pagamento de uma mensalidade, ela insere na universidade uma lógica de distinção, né? Em que você vai ter gente ali dizendo que eu pago a universidade que você estuda, como é o discurso que você tem feito aí, Paulo. Ok, agora são 2 minutos de réplica, Paulo. Em relação à Dinamarca, todos os países que você colocou, eles são países, sim, social-democratas, mas cresceram na base do capitalismo. E aí é sempre aquela coisa aquela onda, né, que quando você chega no ápice, aí você começa a descer, vai virando socialista, né? Então, quando você já está com a burra cheia, com a geladeira cheia, você fala assim, bom, vamos começar a distribuir para todo mundo, né? E aí vai chegar uma hora que você vai muito para o lado do socialismo, vai acontecer como na Suécia ali, as grandes empresas ali vão começar a fechar ou vão para outros países, porque não existe um livre mercado, enfim, aí a balança começa a pesar, e aí vai ter reformas administrativas e políticas que vai levar de novo para o capitalismo. Então, é a onda do vai e vem, né? Em relação aí à cobrança das mensalidades, né, eu realmente não tem como você imaginar que uma pessoa que é de uma família rica, que tenha condições, que chega lá de BMW na faculdade, não possa pagar uma mensalidade, e o seu João ou a Dona Maria, que ganha R$400 por mês, ou está desempregado naquela fila já com os 20 milhões de brasileiros, ele tem que pagar o estudo desse playboy na faculdade, né? A grosso modo, é isso que acontece. Então, isso é um discurso que a esquerda coloca, que defender a universidade pública, as pessoas mais necessitadas ali, as cotas e tudo mais, só que a base do imposto do cidadão que está ali vivendo na linha da miséria, infelizmente. Então, dois minutos, Wagner. A questão é que você está olhando na árvore e não está mirando a floresta, né? O Novo também é contra a taxação de grandes fortunas e contra a taxação das heranças, né? Das grandes heranças, em que você vai passando de geração para geração a riqueza desse país. Nós somos francamente favoráveis à taxação de grandes fortunas, e é dessa forma, né, que uma parte da população que chega às universidades públicas e que tem famílias, né, que tem muitos recursos, podem financiar a universidade pública, né? A questão é que se você insere mensalidade, você insere uma outra lógica dentro da universidade pública, e que é uma lógica prejudicial. É uma lógica que vai estabelecer estamentos dentro da universidade pública, e a universidade pública tem que ser gratuita para todos e para todas. A universidade, ela é um espaço de encontro, né? A escola pública, ela deve ser um espaço de encontro. E a gente resolve esse problema de quem pode pagar, quem chega de BMW, taxando BMW, né? Taxando lancha, taxando helicóptero, taxando essa grande elite aí que não quer tirar o dinheiro do bolso, né? Taxando lucros e dividendos das grandes, né? Na Bolsa de Valores. Então, se a gente entrar em acordo aí a respeito de taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, que o Brasil é o único país do mundo
que não taxa lucros e dividendos, né, dessa turma que financia as campanhas do Novo e que, né, vive as burras aí, né, com as burras cheias de dinheiro, é que a gente vai resolver o problema do país. Não é só o problema, não é só a questão da universidade pública e de quem paga a universidade pública, mas é do país como um todo. Né? Quem financia educação, quem financia Bolsa Família, quem financia saúde pública. Né? Então, acho que tem que ter, sim, uma reforma tributária importante para que a gente possa atacar o problema na sua real complexidade e não ficar aqui brigando se vai ter mensalidade ou não vai ter mensalidade para um pequeno, né, um pequeníssimo grupo que eventualmente pode pagar a universidade pública e que vai representar, assim, 3% do que hoje é o orçamento da universidade pública no estado de São Paulo. E queria que vocês falassem também, depois num outro debate, se a gente tiver a oportunidade, sobre renúncia fiscal. Esse é o grande problema do subfinanciamento da universidade pública, né, que o PSDB tem utilizado aí à torta à direito, né. No ano passado foram 24 bilhões de renúncia fiscal, né? Então também esse é um grande problema que tira dinheiro da universidade pública, da segurança pública, da educação básica, da saúde, da cultura, do meio ambiente e assim por diante. Então a gente tem que ser contra isso também. Bom, pessoal, agora nós chegamos ao momento das considerações finais. Cada um terá 3 minutos para fazer suas considerações finais sobre o debate, sobre a sua plataforma e o que você espera chegando na Câmara de Campinas. Agora, você, Wagner. Bom, Matheus, quanto tempo? 3 minutos. Eu queria agradecer de novo aí o Paulo, né? Nós fizemos, e ao Matheus também. Nós fizemos, acho que, um debate respeitoso, né? Eu acho que às vezes é um debate mais forte, mais duro, mas faz parte, né? Queria agradecer ao Matheus a iniciativa, parabéns, Matheus, pela condução aí, é complicado mesmo, né? Eu fiz um monte de live aí desde março e desde abril, fui pegando o jeito no caminho, né? Porque a gente faz tudo, né? Então, queria agradecer muito à Unicamp Livre por essa iniciativa, né? Acho que é muito importante que a gente tenha espaços de debate, precisamos usar as redes sociais para isso, né? Também mandar um abraço para as pessoas que nos assistiram, independente de concordar ou discordar, né? Eu acho que é muito importante também que divulgue o que aconteceu aqui e, assim, parabenizar também pelos próximos debates que vocês devem organizar, né? Então, o que nós queremos, Matheus, pessoal que está nos assistindo, é ter um mandato que seja um mandato participativo, aberto, presente, né, na cidade toda, um mandato que não dê as costas para as pessoas que votaram, né, em mim, no caso, né, nós não vamos fazer isso, né, é um mandato que nós precisamos das pessoas, porque a nossa ambição, ela realmente é muito grande, né, a gente quer ter uma opinião qualificada sobre todos os assuntos, né, importantes da cidade de Campinas e até aqueles que muita gente diz que não é importante, mas que para alguma pessoa vai ser importante, né? Então a gente tem uma preocupação muito forte com a questão dos direitos, né, dos direitos humanos para todos e todas. O nosso slogan é Campinas Cidadã, porque a gente acha que precisa ter cidadania plena na cidade toda, para todos e para todas, né? Que a gente possa ter acessibilidade para as pessoas com deficiência, que tem uma série de problemas para andar na cidade, seja de ônibus, seja nas calçadas, né, para as pessoas idosas, para as mulheres que precisam ser muito respeitadas, né, e precisam ser apoiadas, né, não vai ser eu, né, um homem que vai fazer essa luta, as mulheres já fazem essa luta, mas o nosso mandato quer ser um ponto de apoio para essa luta, né, a população LGBTQIA+, a população negra, né, enfim, também não sou eu que vou fazer essa luta, mas eu quero ser um ponto de apoio para a luta dos movimentos sociais na cidade, né? Dizer também que nós temos uma preocupação muito grande, evidente, com a questão da educação, né? Eu sou professor já há mais de 15 anos, na iniciativa privada e depois na universidade pública, mas nós também temos propostas para a saúde, para a questão do meio ambiente, né? Para a agroecologia, para o direito à cidade, para a questão da mobilidade urbana, né? É fundamental a gente ter mais bicicleta andando na cidade. Já temos bastante de uns tempos para cá, mas a gente precisa fazer com que esse seja um modal de transporte para o trabalho, né? Que a gente abaixe a tarifa do ônibus, né? E também as tarifas da água, né?
Então, tem uma série de coisas que as subprefeituras precisam ser polos de desenvolvimento regional, não dá para a subprefeitura ser zeladoria urbana apenas, né? Nós precisamos fazer a subprefeitura seja um polo de desenvolvimento sustentável para as cidades. Dizer que no nosso site, né, que é www.profwagnerromão.com.br, a gente tem todas as propostas lá, e que eu queria convidar as pessoas a conhecer mais as nossas propostas, divulgar as nossas ideias, e o nosso número, que é o 13300, com o Pedro e com a Edilene, 13, que eu tenho certeza que vão fazer, né, muita coisa, vão melhorar muito a vida da cidade de Campinas, da população que mora aqui. Então, um abraço ao Paulo, ao Matheus e às pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Wagner. Agora, 3 minutos, Paulo. Obrigado, Matheus, obrigado, Unicamp Livre, obrigado ao Wagner por ter propiciado aí essa oportunidade da gente debater essas ideias, sempre respeitando as diferenças, e a gente tem que chegar num consenso, né, porque, independente das diferenças, é o povo campineiro que vai ser o beneficiário do resultado dos projetos que a gente vai votar, que a gente vai discutir, enfim. Então, a gente nunca deve perder esse objetivo nosso, que são a população campineira, a nossa cidade, que seja melhor para todos, né, de uma maneira geral. Eu sou filiado ao Partido Novo, como vocês sabem, um partido que já vai ser a primeira eleição municipal, mas que já mostrou nas eleições de 2018, com a entrada dos 8 deputados federais que nós temos lá, mais os 12 nas assembleias legislativas, e mais os vereadores que nós temos, que são os melhores políticos, que apresentam melhores resultados, com mais eficiência, que fazem mais com menos recursos, a economia de milhões nos seus mandatos. Aqui em Campinas, nós vamos fazer muita economia em relação aos mandatos, para que a gente possa dar o exemplo aos demais, mostrando que a gente pode fazer mais com menos, exigindo do poder público, do poder executivo, do prefeito, dos secretários, o bom atendimento da população. A gente vai combater o fisiologismo, o troca-troca, que hoje acontece na Câmara Municipal e em todos os mandatos aí, onde existem vereadores cooptados com a base do Executivo, trabalhando junto com populações aí na cidade, que garantem aí um clientelismo e uma manutenção constante dentro um carreirismo político, que nós somos contra. A principal bandeira nossa é a renovação. A gente precisa renovar, a gente precisa tirar essas pessoas que estão aí há 2, 3, 4, 5 mandatos. Político não é profissão, a gente precisa passar o bastão para frente, a política precisa ser oxigenada, e eu sou uma pessoa que estou saindo da iniciativa privada, largando tudo que eu tenho feito ao longo de mais de 30 anos, para me dedicar à minha expertise dentro da Câmara Municipal, para que a gente possa melhorar e efetivar os serviços públicos. Então, fiscalização acima de tudo, cobrar transparência dos gastos públicos e, principalmente, fazer com que o cidadão participe do nosso mandato. Então, é fundamental que o cidadão participe de tudo que está acontecendo no gabinete, os projetos que estão sendo implementados, participar de votações, opiniões e voto mesmo, e incentivar a participação deles nas câmaras municipais durante as sessões legislativas. Assim, a gente pode fazer uma Campinas melhor para todos nós. Beleza. Eu agradeço aos dois pelo debate. Espero que os que assistiram esse debate possam aproveitar o que foi discutido nesses temas. Algumas das perguntas nós iremos reaproveitar para o debate de amanhã. Então, quem estiver assistindo, tem mais um debate que vai ser com o meu xará, que é o Matheus Albino, que ele é filiado ao PT e também é candidato a vereador. Ele é representante discente no Consul pela pós-graduação, fez economia na USP, é um quadro bem legal, um amigo pessoal meu que aceitou participar do debate, acho que vai ser bem interessante. E, do outro lado, para o debate, Jonatas Ferreira, que ele é um consultor de empresas, ele é uma pessoa que que também é candidato a vereador pelo Partido Novo. Eu acredito que vai ser um debate interessante. Então,
as perguntas que foram feitas, a gente vai reaproveitar algumas delas para o debate, até porque eu acredito que tanto o Paulo quanto o Jonatas e o Wagner e o Matheus concordem mais ou menos com a linha do que seria a ideia de cada um. Então, só mais 2 últimos recados. PL 529, pressionem alguns parlamentares que estão pensando em votar, alguns estão pensando em votar, eu vou votar contra para dar o quórum e ajudar o Dori, então pressionem para que não ocorra voto nenhum. Isso daí acho que é o mais importante acima de tudo. E segundo, pressionarem nas redes sociais para que possam ocorrer os debates. Então tem várias hashtags, hashtag povo quer debate, hashtag queremos debate na TV. Eu acho que isso é importante não só para o contexto da eleição de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também daqui de Campinas, que tem um número elevado de candidatos. Então espero que tem como cumprir os protocolos sanitários para que ocorra um debate, que eu acho que a população espera isso. Muito obrigado aos dois, muito obrigado à audiência desse debate, que teve uma excelente audiência, e boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.